Olá, pessoal. Eu sou o professor Exaldo Mendes, da Universidade de Estado de Sá, e estou trazendo para vocês uma aula de introdução à anatomia. Cabe salientar que esse tipo de aula é importante para os novatos na anatomia. O pessoal de primeiro período, especialmente primeiro período de enfermagem, de educação física, de fisioterapia. É interessante vocês estarem acompanhando. Não dispensa, obviamente, uma aula com o professor, uma aula presencial, óbvio, mas serve como material suplementar que vai ajudar você a desenvolver o seu aprendizado de anatomia. Como havia dito, meu nome é Elisaldo Mendes, sou graduado em Educação Física, fiz alguns cursos e hoje sou doutorando em Ciências da Nutrição pela UFRJ, no Rio, na Ilha do Fundão, e participo do grupo de pesquisa em nutrição e metabolismo do exercício aqui em Macaé. Bom, para que nós iniciemos nosso estudo da anatomia, nós vamos entender que os sistemas eles trabalham de maneira a funcionar como uma engrenagem, como diversas engrenagens de um mesmo aparato, engrenagem de um relógio. Então, um sistema, por exemplo, é o sistema digestório. É ele que vai receber o alimento que nós vamos consumir, vai processá-lo e levar esse alimento a um outro nível. Esse alimento vai ser absorvido na forma de macro e micronutrientes, especialmente pelo intestino, e aí outro sistema vai entrar em ação, que é o sistema vascular, que vai absorver, né, o intestino absorve e esses nutrientes caem na corrente sanguínea. E aí vamos rodar por todo o organismo, tendo o coração como um motor, a bomba, que vai impulsionar esse sangue, mas passando por metabolização no fígado, passando por filtragem nos rins, e por aí você tem diversos sistemas, um complementando a função do outro. Bom, a linguagem técnica, né, em anatomia é uma linguagem muito comum às diversas profissões da área de saúde, como é o caso da educação física, enfermagem, fisioterapia, medicina, radiologia, acupuntura e outros. Então, alguns termos são muito específicos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre eles, então a gente vai começar aos poucos. Então, alguns jargões que a gente deve entender, né? Normalidade, anomalia, monstruosidade. Quero dizer que entre normalidade e anomalia existe um outro termo, que é a variação anatômica. Então, na normalidade, eu vou usar as imagens aqui. Você tem a pessoa com 5 dedos. Anomalia, a pessoa tem um dedo a mais. O que seria, então, a variação anatômica, Elisaldo? Por exemplo, esse último dedo, o quinto dedo, teria o mesmo tamanho do quarto dedo. Não é uma anomalia, mas é uma variação anatômica. É claro que aqui eu exagerei um pouco, mas é uma maneira de você entender. Estão lá presentes os 5 dedos, só que variou-se o tamanho de um deles. No caso da anomalia, não, é o que é normal, não deveria estar ali. E por fim, a monstruosidade. Né? Algumas pessoas acham que a monstruosidade tem a ver com uma coisa feia, monstruosa, mas não, por aí não. No caso da monstruosidade, é algo que começa a ser prejudicial e pode, inclusive, inviabilizar a vida. Uma pessoa que tem uma anomalia, ela vive normalmente, sem problema algum. Uma pessoa que tem uma monstruosidade, como é esse caso, o coração desse bebê está em sofrimento para poder manter, né, sangue para todo esse organismo que aqui está. Então, a monstruosidade ela tende a inviabilizar a vida. Bom, essa é a posição anatômica, ou posição ortostática. É importante que vocês guardem bem isso, né, esses termos, né, posição ortostática ou posição anatômica, a partir daqui que vocês vão utilizar para delimitar uma série de coisas, movimentos, e incluindo nos estudos posteriores de biomecânica. Essa linha que apareceu agora é uma linha que corta o centro. Ela é conhecida como linha medial ou sagital. Então, tudo que está próximo ao meio é medial. Tudo que está distante do meio é lateral. Ou seja, se eu coloco um ponto aqui, esse ponto, eu chamo esse ponto de ponto 1, eu tenho outro ponto aqui, e eu chamo esse ponto de ponto 2, o ponto 1 é mais medial que o ponto 2.
Porque o ponto 1 está muito próximo da linha medial. O ponto 2 está distante. Então, o ponto 2 está o quê? Lateral. No caso aqui de dois pontos nessa região, né, um ponto aqui e outro aqui, o ponto 1 é mais medial, o ponto 2 é mais lateral. Se eu tiver 3 pontos, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, como é que fica isso, Elisaldo? O ponto 1 é o ponto mais medial. O ponto 2 é mais medial que o ponto 3, e o ponto 3 é mais lateral que o ponto 2, ou seja, o ponto 2 fica intermédio. Acaso eu não tenha o ponto 1, eu tenho apenas o ponto 2 e o ponto 3, vou dizer que o ponto 2 é mais medial que o ponto 3, ou seja, tudo que está mais próximo à linha central, à linha medial. Agora, é importante vocês entenderem que aqui também eu tenho os cortes mediais. Então, né, nós vamos estudar mais à frente peças cadavéricas, peças sintéticas, com cortes em linha medial. Ok? Bom, depois desse entendimento dessa primeira ideia de corte, né, a gente vai falar de planos e eixos. Então, a gente vai voltar naquela ideia, mas a gente vai aprofundar um pouco. Então, por exemplo, vocês conhecem o plano sagital, né, que é a linha medial, que é a linha média. Então, nessa linha média, ou medial, tem o plano sagital. Esse plano tem um eixo lateral. Nesse plano, eu estou dividindo o corpo em metade lateral direita e esquerda. O eixo lateral é como se esse eixo ele entrasse aqui de um lado e saísse lá do outro lado. Eu sei que nessa imagem, né, com placa de vidro cortando a pessoa ao meio, fica complicado porque dá se imaginar se a pessoa morreu. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou precisar da imaginação de cada um de vocês. Né? Na minha aula prática, eu costumo fazer isso, facilita. Ao invés de você imaginar essa pessoa sendo transpassada por essa placa de vidro, imagina essa pessoa emparedada. Isso. A pessoa está aqui, de frente para cá, eu tenho uma parede de vidro tocando aqui do seu lado direito e outra parede de vidro tocando do lado esquerdo. Essa pessoa fica incapaz de fazer movimentos laterais com o seu corpo. Fica incapaz de afastar a mão, né, da região, o braço do corpo, abrindo, né, no movimento, não, que na verdade é a abdução. Fica impossibilitada desse movimento. Então ela só pode fazer o movimento no próprio plano. Ela vai deslizar nas paredes, então ela vai fazer um movimento de flexão e extensão. Ela pode fletir o corpo, trazendo sua cabeça para baixo, fazendo uma flexão de tronco, levando a cabeça de volta para a posição e fazendo uma ponte. Então ela está fazendo uma hiperextensão. Perdão. Ela pode flexionar o joelho, né? Não vai dobrar, vai flexionar, trazendo o calcanhar próximo à nádega, no movimento de flexão de joelho, e retornar fazendo a extensão de joelho. Então, no plano sagital, com o eixo lateral, os únicos movimentos que você vai ver, que você vai poder fazer, são flexão e extensão. Flexão e extensão. De todo o tronco. Flexão e extensão. Ok? Importante memorizar essa ideia de plano e de eixo. Ela vai ser muito importante no desenvolvimento de nossas aulas e também em aulas futuras, como é o caso de aulas de biomecânica. Bom, aqui nós temos um outro plano, que é o plano transversal. Então a pessoa, aqui a imagem foi muito feliz, é como se estivesse presa. Percebem? Então aqui eu tenho um eixo que ele é longitudinal. Nessa pessoa, que ela poderia fazer uma rotação, um movimento virando a palma para um lado e a palma para o outro, virando a palma para fora, ou seja, externamente, e voltando a palma da mão internamente, ou seja, medialmente. Ela poderia girar a cabeça, dizendo não, né, dizendo de um lado para o outro. Ela poderia tentar girar o tronco, mas ela não poderia fazer flexão, extensão, não poderia fazer abdução. Então, ela, nesse plano, que é o plano transversal ou horizontal, ela só pode fazer rotação. Rotação lateral, ou seja, afastando-se da linha central, e rotação medial, ou seja, rodando em direção ao centro. E esse eixo ele é um eixo longitudinal, de alta a baixa. Então, se a pessoa faz uma rotação de todo o membro superior, rodando internamente, rodando externamente, tá, no plano transversal, o eixo atravessa todo o segmento. E o terceiro plano, o plano frontal com coronal, e aqui nós vamos voltar à ideia de emparedamento. Em vez desse vidro, essa placa cortando essa pessoa em face anterior e posterior, é assim que é o corte. Então, amanhã, quando você estiver fazendo um estudo de anatomia do crânio, num corte coronal, você vai ter esse corte aqui.
separando a região anterior e posterior. Mas aqui, para estudarmos planos e eixos, vamos imaginar a pessoa emparedada. Uma placa de vidro às suas costas, uma placa de vidro imediatamente à sua frente. Ela não tem como flexionar a cabeça à frente, a pessoa vai bater no vidro, nem para trás. Então, o que ela pode fazer? Deslizar no vidro para um lado e para o outro. Ou seja, eu vou ter os movimentos de, no caso de tronco que eu estou falando, flexão lateral esquerda, flexão lateral direita. No caso do membro superior, ela pode fazer a abdução. Desculpem. Ela pode fazer a abdução, subir. Pode fazer a adução, descer, fechar. Então, aqui sim eu tenho que um plano coronal e o eixo antero-posterior, ou seja, o eixo entra na frente e sai lá atrás, entra anterior e sai posterior. Daí o nome é antero-posterior. Então, aqui o que eu tenho no plano coronal e no eixo antero-posterior? A abdução e a adução. No caso do tronco, flexão lateral esquerda, flexão lateral direita. Se você usar apenas o termo flexão, você está cometendo um erro. Seria flexão, apenas o termo flexão, você vai fazer flexão e extensão, seria um plano sagital com eixo lateral. Nós estamos falando de um plano coronal, o eixo antero-posterior, que está falando de flexão lateral esquerda e flexão lateral direita. Aqui nós temos a conjuntura dos três planos, dos três eixos. É óbvio que a ideia melhor é essa. Por quê? Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Uma pessoa que está caminhando e acenando para alguém que passa ao longe, ela está usando os três planos e os três eixos em segmentos distintos. Depois a gente vai falar sobre outro movimento chamado circundução, e isso vai ficar um pouco mais claro. Circundução que só ocorre nas articulações do ombro e do quadril. A bicicleta demonstra para a gente a ideia dos eixos. Os eixos têm que atravessar. No caso aqui eu tenho um eixo que atravessa de um lado a outro. Mesma coisa aqui. Já aqui eu tenho um eixo que atravessa de cima a baixo. Então aqui nós temos eixos que seriam laterais, aqui eu tenho um eixo longitudinal. É claro que no guidão aqui você vai fazer o quê? Rotação. Vai rodar para a direita e assim você vira a bicicleta de maneira que ela vai para a sua direita e para a sua esquerda. Nos demais planos nós temos a ideia de roda, ou seja, ela vai girar. Transpondo para o ser humano seria uma flexão e uma extensão. E aqui você vê isso bem. Quando você roda à frente, você estende o seu joelho ao pedalar. E quando o pedal sobe, você flexiona. Então você tem o mesmo eixo aplicado aqui, aplicado ao joelho, se nós tivéssemos a imagem de alguém pedalando. Essas imagens facilitam a nossa ideia de movimento de flexão do cotovelo, que segue para cá, e movimento de extensão do cotovelo, você segue voltando. E aqui está o eixo lateral. Nós temos aqui a ideia de abdução, ou seja, afastando o segmento na região do tronco, próximo ao tronco, e a adução aproximando. O macete aqui, pessoal, a abdução é abrir. Você não erra mais se você pensar nisso. E aqui nós temos a ideia de rotação medial, rotação lateral com o eixo longitudinal, como nós havíamos estudado agora há pouco. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Essa é a nossa primeira aula, a aula de introdução. É importante que vocês guardem esses conceitos. Ainda temos muito a falar sobre conceito, mas já dá para a gente ter uma ideia inicial. Então agora, bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Não esquece de dar um like ali se você gostou, e de divulgar para os seus colegas que estão estudando. Ok? Pessoal, grande abraço e bons estudos.